Aula 12 do curso de Direito Constitucional. Vamos dar prosseguimento ao estudo do direito de nacionalidade. Nós paramos em naturalização. Nós falamos da naturalização ordinária e da naturalização extraordinária. Agora nós vamos falar sobre a naturalização especial e a naturalização provisória, que estão expressas na Lei de Imigração. Rapidamente sobre a naturalização especial. Está prevista no artigo 78 da Lei de Imigração. É concedida ao estrangeiro que for cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Essa é a primeira hipótese. Agora, a segunda hipótese é que seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular no Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Então, essas são as hipóteses de naturalização especial que estão previstas na Lei de Imigração. Agora vamos falar sobre a naturalização provisória. A naturalização provisória, também prevista na Lei de Imigração, ela é concedida à criança menor de 10 anos que residir no Brasil, sendo menor de 10 anos, criança estrangeira que residir no Brasil, sendo menor de 10 anos. Essa naturalização, ela é requerida pelo seu representante legal. Ela é requerida pelo representante legal da criança estrangeira. Criança estrangeira com menos de 10 anos, que resida no território brasileiro, requerida pelo seu representante legal. Essa naturalização provisória, ela pode se convalidar em naturalização definitiva se, após a maioridade, essa criança, após a maioridade, dentro do período de 2 anos após atingido a maioridade, ela fizer o requerimento de naturalização definitiva. Correto, gente? Então, fechamos aqui naturalização. Vamos partir para o parágrafo 1º da Constituição, que fala assim expressamente: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, aqui o parágrafo 1º, ele não está tratando de naturalização de português. Ou seja, o português ele tem duas possibilidades. Ou ele se naturaliza brasileiro, como nós vimos nas hipóteses de naturalização ordinária, desde que ele tenha essa opção, porque como fala a língua portuguesa, um país de língua portuguesa, ele pode se naturalizar desde que resida por 1 ano no Brasil e tenha idoneidade moral. Ele tem essa opção de se naturalizar. Mas também, se o português não quiser se naturalizar, aí nós vamos para essa hipótese aqui do artigo 12, parágrafo 1º. Que, né, vocês observem que, pela redação, aos portugueses com residência permanente no Brasil, ou seja, não há tempo específico. A Constituição aqui, a redação atual da Constituição, não prevê um lapso temporal específico. Diz apenas que os portugueses devem ter residência permanente no Brasil. Então, se na prova disser que para que eles tenham os mesmos direitos, os portugueses tenham os mesmos direitos dos brasileiros, tem que possuir tantos anos, não. É residência permanente no Brasil, só isso. Então, os portugueses, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros em Portugal, desde que os brasileiros tenham o mesmo tratamento em Portugal, também haja essa reciprocidade, os portugueses, eles
eles podem fazer jus aos mesmos direitos do brasileiro. Se houver, vamos observar de novo, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, aqui é o que se chama de quase nacionalidade. Nós estamos diante da hipótese que pode cair na sua prova, é o que é a quase nacionalidade. É essa hipótese aqui do parágrafo 1º, do português equiparado ao brasileiro. Ele é equiparado em direitos, mas ele não é nacional, não é brasileiro naturalizado, nem não é brasileiro. Ele continua sendo estrangeiro, ele tem equiparados os seus direitos ao brasileiro. É um estrangeiro com direitos equiparado ao brasileiro. Correto? Então, temos aqui a hipótese de quase nacionalidade. Agora, é importante também falar, importante dizer, esses direitos que são conferidos a esse português, desde que haja reciprocidade de Portugal, esses direitos se referem ao brasileiro nato ou ao brasileiro naturalizado. Isso também pode cair na sua prova, como já caiu algumas vezes em algumas provas. É pergunta de prova. A resposta aos portugueses com residência permanente no Brasil são assegurados os direitos, desde que haja reciprocidade, são assegurados os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Não esqueçam disso, o brasileiro naturalizado. Então, aqui o português, ele é equiparado ao brasileiro naturalizado. Tá? Não é o brasileiro nato, é o brasileiro naturalizado. Então, aquelas hipóteses que são concernentes tão somente ao brasileiro nato não se aplicam aqui ao português. A não ser, mesmo que ele seja naturalizado, também ele vai continuar sendo, não vai ter os direitos do brasileiro nato. Tudo bem aqui? E agora, outra coisa importante também falar sobre o quase naturalizado. Essa hipótese de quase naturalização, também chamada quase naturalização. Quase naturalizado, que é o do parágrafo 1º. É importante dizer que isso não é automático, não se dá de forma automática. O português, ele tem que fazer um requerimento dirigido ao Ministério da Justiça para solicitar os direitos, para ele ser equiparado ao brasileiro naturalizado. Ele tem que fazer uma solicitação para ser equiparado ao brasileiro naturalizado. Tá ok? Vamos seguir em frente. Então, vamos seguindo em frente. E agora vamos falar sobre as distinções, as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Como nós vimos aqui no parágrafo 2º, a lei não poderá atribuir distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nesta Constituição. Isso significa que a lei, nenhuma lei pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, mas a Constituição Federal pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. É isso que diz aqui. Vamos ler a letra da lei. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. E quais são, Simone, os casos previstos nessa Constituição? Nós temos algumas hipóteses. A primeira hipótese que eu vou falar para vocês é da hipótese contida no artigo 103b, parágrafo 1º da Constituição, que é concernente ao presidente do Conselho Nacional de Justiça. Mas por que, Simone, que é concernente ao presidente do
Conselho Nacional de Justiça, por que o presidente do Conselho Nacional de Justiça tem que ser brasileiro nato? Nato. Então, essas hipóteses que nós vamos estabelecer aqui, fazer a distinção, são as hipóteses que somente de hipóteses que tem alguns cargos, nós vamos ver, que eles só cabem tão somente para os brasileiros natos. E o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele é privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque quem é presidente do Conselho Nacional de Justiça? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. E como nós vamos ver a seguir, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não só o presidente, mas todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm que ser brasileiros natos. Tem que ser brasileiros natos. Aí nós vamos fazer aqui uma distinção. Essa foi a primeira hipótese, mas vamos fazer uma distinção, falar por que dessa distinção. Por quê? Por que o Constituinte resolveu fazer uma distinção em que há hipóteses que só tem cargos, alguns cargos que só podem ser de brasileiro nato e alguns cargos que podem ser tanto brasileiro nato ou naturalizado. O primeiro critério para a distinção de cargo, que só pode ser por brasileiro nato, o primeiro critério, ele leva em consideração a linha sucessória daqueles que podem suceder o presidente da República. Então, por um critério, por uma questão de soberania nacional, somente somente os brasileiros natos podem suceder, podem ocupar o cargo de presidente da República. Então, dentro da linha sucessória, temos, na vacância do presidente da República, tem um vice-presidente, nós vamos ver o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Então, esses só podem ser brasileiros natos. Brasileiros natos. E o outro critério que é usado também é o critério da segurança nacional, dentro da posição estratégica. Aí nós vamos ver que determinados cargos, pela posição estratégica, também só podem ser ocupados por brasileiros natos. Correto? Correto até aqui? Antes de a gente falar sobre os cargos privativos de brasileiros natos, vamos continuar aqui nas distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Também só pode são privativos de brasileiros natos, ou melhor, há uma distinção aqui entre brasileiros natos e naturalizados em relação ao proprietário de empresa de radiodifusão sonora, de jornalismo, de som e imagens, previstas no artigo 222 da Constituição. Então, para o proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão de som e imagens, proprietário de empresa jornalística e radiodifusão sonora, proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, para que seja brasileiro naturalizado, o brasileiro naturalizado ele pode também ser proprietário, mas ele precisa ter mais de 10 anos de naturalização. Se ele não tiver mais de 10 anos de naturalização, ele não pode ser proprietário de empresa jornalística de radiodifusão sonora, de som e imagens. Correto? Conforme previsto no artigo 222 da Constituição. Proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, de sons e imagens, precisa ser, se for brasileiro naturalizado, tem que ser naturalizado há mais de 10 anos. Correto? Outra diferença, Conselho da República. O que consiste o Conselho da República? O Conselho da República é um órgão consultivo do presidente da República. E nós vamos ver no artigo 89, inciso 7, que dentre os membros do Conselho da República, temos 6 brasileiros natos. Então, essa é uma outra distinção entre
brasileiros natos naturalizados. São ocupantes do Conselho da República. Esses 6 brasileiros que são ocupantes do Conselho da República, além de outros que também fazem parte de outros cargos, mas esses 6 integrantes, que são pessoas de livre escolha, esses seis integrantes eles têm que ser brasileiros natos, artigo 89, inciso 7 da Constituição. Outra hipótese de distinção entre brasileiros natos e naturalizados: extradição. Extradição, muito importante. Artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Brasileiro nato jamais pode ser extraditado. Jamais pode ser extraditado um brasileiro nato. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de crime de comprovado envolvimento de tráfico de entorpecentes ou drogas afins, aí nesse caso, mesmo após a naturalização. Vocês observem que se for crime de tráfico de drogas, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, ainda que ele já tenha sido naturalizado brasileiro. Mas por crime comum praticado antes da naturalização, não pode haver extradição. Artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Brasileiro naturalizado só pode ser extraditado? Depende. Pode ser extraditado por crime comum, não pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização. Ele pode ser extraditado pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização, antes. Se for após a naturalização, praticou um crime comum, não pode ser extraditado. Mas se praticou um crime de tráfico de entorpecentes, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, ainda que esse crime de tráfico de entorpecentes se dê após a naturalização. Isso é muito importante. Então, não deixem de ler o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Agora, vamos ver os cargos que são privativos de brasileiro nato, que, como nós falamos anteriormente, são observados o critério da soberania nacional, observando entre os artigos 1º a 4º, a linha sucessória e dos artigos 5º a 7º, nós observamos o critério da segurança nacional, o critério estratégico. Então, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Isso cai em prova. Isso tem que decorar, para a prova objetiva de letra de lei. Cargos privativos de brasileiro nato. Primeiro, inciso 1, presidente e vice-presidente da República. O presidente da República e o vice-presidente da República necessariamente têm que ser brasileiros natos. Segunda hipótese de cargos privativos de brasileiros natos. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados, quer dizer, na vacância do presidente da República, quem assume é o vice. E se não tiver nem vice, nem presidente, nem vice, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, o presidente da Câmara dos Deputados é cargo privativo de brasileiro nato. Terceiro lugar, não, parágrafo 3º do artigo 12, letra de lei, decorar. Presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal. Cargo privativo de brasileiro nato. Quarto cargo privativo de brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Carreira diplomática. Carreira diplomática. Privativo de brasileiro nato. Inciso 6.
Cargo privativo de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. Aqui é importante a gente observar que não é soldado das Forças Armadas. É sempre oficial das Forças Armadas. Então não é cabo, se disser cabo, está errado. Tem que ser oficial das Forças Armadas. E por último, ministro do Estado de Defesa. Ministro do Estado de Defesa. Os outros cargos de ministro de Estado, por exemplo, ministro da Justiça, pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Pode, Simone, pode sim. Pode porque não por que, Simone, que pode? Pode porque não há nenhuma ressalva na Constituição. A Constituição ela é expressa. São só esses cargos que são privativos de brasileiro nato. Então, se não está na Constituição, uma lei não pode estabelecer distinção, como nós vimos no parágrafo 2º do artigo 12. Então, somente os cargos previstos no parágrafo 3º do artigo 12, que são privativos de brasileiro nato. Então, um brasileiro naturalizado, ele pode ser deputado federal? Pode. Pode ser senador? Pode. Ele só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, nem presidente do Senado Federal. Ele pode ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, Simone? Pode. Pode ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele só não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque está aqui na Constituição. Vamos decorar? Cargos privativos de brasileiro nato. Cargos privativos de brasileiro nato. Em primeiro lugar, presidente e vice-presidente da República. Depois, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Carreira diplomática. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Ministro do Estado de Defesa. Pronto, vamos prosseguir, vamos dar prosseguimento. Agora nós vamos falar sobre as hipóteses em que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Quais são as hipóteses de perda da nacionalidade? Nós temos a primeira hipótese, quando tiver cancelada, quando essas hipóteses de perda da nacionalidade, a primeira hipótese ela é sempre perda da naturalização. O inciso 1, parágrafo 4º, inciso 1, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, ela é sempre de brasileiro naturalizado, nunca de brasileiro nato. Então, a primeira hipótese, tiver cancelada, será declarada perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Essa é uma hipótese específica para brasileiro naturalizado. O brasileiro nato jamais perde a nacionalidade por atividade nociva ao interesse nacional. Tão somente o brasileiro naturalizado. E observe-se aqui que existe uma lei 818 de 1949, que ela dispõe sobre esse procedimento. Tem que haver, para que haja a perda da naturalização, tem que ser por sentença. A própria lei de imigração, ela diz que tem que ser sentença judicial transitada em julgado. Antes do trânsito em julgado, não há que se falar em perda da naturalização. Tem que ser, apesar da Constituição não disser, muito importante, apesar da Constituição não dizer que é preciso trânsito em julgado, a lei de imigração expressa que a perda da naturalização pelo cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional, ela exige sentença judicial com trânsito em julgado. Ok? É necessário o trânsito em julgado. E nós temos um procedimento, esse procedimento que é instaurado pelo Ministério Público Federal, através de uma denúncia, que ele instaura uma ação de cancelamento da naturalização. Essa ação, ela estabelece uma sanção. Essa hipótese aqui
ela é de sanção, esse cancelamento da naturalização, ele é punitivo, ele é sancionatório. E ele tem efeito ex nunc, ou seja, ele não retroage, ele tem efeito ex nunc e atinge tão somente aquela pessoa que praticou esse ato nocivo, essa atividade nociva ao interesse nacional. Não envolve os cônjuges, os filhos, então atinge tão somente aquela pessoa, aquele naturalizado. Agora, vamos para a segunda hipótese de perda da nacionalidade. Essa segunda hipótese é quando o Brasil, aí tanto faz que se é brasileiro nato ou naturalizado, está no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12. Quando adquirir outra nacionalidade. Então, quando adquirir outra nacionalidade, quando o brasileiro adquirir uma outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade. Isso perde a nacionalidade brasileira. Isso é automático, Simone? Não, não é automático. Não é automático. Exige um procedimento administrativo que é dirigido ao ministro da Justiça. Exige um procedimento administrativo que deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, deve ser assegurada a ampla defesa, e tão somente após o fim desse procedimento é que se declara a perda da nacionalidade. Beleza? Agora, vamos ver algumas exceções. Nós temos 2 exceções aqui em que o brasileiro não perde, quer dizer, o brasileiro ele não perde a nacionalidade brasileira. Mesmo ele se naturalizando estrangeiro em outro país. Quais são as hipóteses? Adquirir sua nacionalidade brasileira, salvo nos casos, então, perda da nacionalidade. São considerados, será considerada, será facultada, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, como nós já vimos, mas salvo em casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Aí, aqui nesse caso, a lei que diz respeito aos brasileiros natos, se a lei estrangeira ela assegura a dupla nacionalidade, aí nós temos o caso dos italianos. Por exemplo, um casal de italianos viajam para o Brasil, tem um filho no Brasil. O filho nasce no Brasil. Eles não estão a serviço da Itália. O filho nasce no Brasil. Ele é brasileiro nato, como nós vimos anteriormente, quando nós falamos de brasileiro nato. E, pelo critério da Itália, o critério italiano é o critério sanguíneo. E os sanguíneos, critério sanguíneo. Então, essa criança que nasceu no Brasil, ela será brasileira nata, mas ela também será italiana. Então, o Brasil reconhece isso, reconhece essa dupla nacionalidade, porque dos países que admitem a dupla nacionalidade, pelo critério ius sanguinis, o Brasil reconhece que aquela pessoa pode ser italiana e brasileira. O Brasil reconhece essa hipótese. Mas temos uma outra hipótese também, que essa daqui ela gera mais problemas. A outra hipótese que o brasileiro não vai perder a sua nacionalidade quando ele se naturaliza em outro país é quando a hipótese de imposição da naturalização
pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Ou seja, aqui, na linha B, a Constituição ela ela resguarda a nacionalidade brasileira daquele brasileiro que ele é residente no exterior, mas que como condição ele é residente no exterior e como condição para a permanência no exterior, ou então como condição para aquisição de direitos civis, ele é obrigado a se naturalizar. Ele é obrigado a se naturalizar para a nacionalidade daquele país. Então, nesse caso ele não perde, o brasileiro não perde a nacionalidade brasileira. Ele continua sendo brasileiro. Porque nessa hipótese, aí temos um exemplo que já até caiu em questão de prova. Eu não sei se eu tenho aqui. Um exemplo. Tenho aqui uma questão de prova aqui. Essa prova caiu pela FCC TRT 11, analista judiciário, área judiciária 2017. Caio brasileiro nato, é jogador de futebol profissional. E foi contratado para jogar por um grande clube estrangeiro, cuja legislação o país impôs a naturalização de Caio como condição para a permanência em seu território. E como que Caio queria continuar jogando nesse time, ele procedeu à naturalização. Então, nessa hipótese, Caio era um jogador de futebol que ele foi contratado por um clube estrangeiro, e o clube estrangeiro impôs como condição para que ele permanecesse no território estrangeiro, ele deveria se naturalizar. Nesse caso, Caio não perde a nacionalidade brasileira. Ele não perde a nacionalidade brasileira, ele continua sendo brasileiro continua, apesar de ter a nacionalidade estrangeira também. Por quê? Porque foi uma condição para ele permanecer no território brasileiro. A naturalização é uma condição para a permanência do Caio no território brasileiro. A outra hipótese também, que a linha B diz, é como condição para aquisição de direitos civis. E como assim, Simone? Como seria uma hipótese, um exemplo de aquisição de direitos civis? É o recebimento de uma herança, por exemplo. Se uma pessoa tem uma herança a receber, mas aquela lei daquele país, ela exige que a pessoa se naturalize, então, nesse caso, o Brasil não vai declarar perda da nacionalidade daquela pessoa, perda da nacionalidade brasileira. Então, nas linhas A e B do parágrafo 4º, inciso 2, o parágrafo 4º, as linhas A e B, não há perda da nacionalidade brasileira, em hipótese alguma. Quais são essas duas hipóteses? Vamos repetir para fixar? Não, quando se adquire uma outra nacionalidade, não será declarada a perda da nacionalidade brasileira quando? Do reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, que é o caso, por exemplo, do filho de italianos que nasce no Brasil, que a Itália reconhece a nacionalidade italiana e admite que também seja brasileiro, admite o critério da ius sanguinis, e admite o critério da dupla nacionalidade. Então, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Esse caso, quando se diz nacionalidade originária, ele diz respeito tão somente ao brasileiro nato. Tá? O brasileiro naturalizado não se encaixa na linha A. A linha B, aí tanto brasileiro nato como naturalizado. Também não há perda da nacionalidade quando
da imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Correto isso? Então, visto isso, agora a gente vai falar sobre a possibilidade de reaquisição da nacionalidade brasileira, quando há perda da nacionalidade. É possível haver a reaquisição da nacionalidade brasileira? Na primeira hipótese de perda, que é aquela de atividade nociva ao interesse nacional, existe uma decisão judicial, como nós vimos, não é mesmo? Existe uma decisão judicial com trânsito e julgado para ser declarada a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado que praticar uma atividade nociva ao interesse nacional. Então, nesse caso, como exige uma decisão judicial transitada e julgado, para que em regra, não é possível readquirir a nacionalidade brasileira, não. A não ser que, por ação rescisória, aquela pessoa interessada ali consiga rescindir aquela decisão de perda da naturalização, de cancelamento da naturalização, correto? Então, só por ação rescisória, nesse caso. Se não tiver uma ação rescisória, em regra, não é possível readquirir a nacionalidade brasileira. E a outra hipótese de perda da nacionalidade por adquirir uma outra nacionalidade, sem as hipóteses das alíneas A e B. Então, a hipótese de perda da nacionalidade porque o brasileiro adquiriu uma outra nacionalidade, adquiriu a nacionalidade, por exemplo, alemã. Por exemplo, ele adquiriu a nacionalidade alemã. Perdeu a nacionalidade brasileira. Perdeu. Porque, por um ato voluntário de vontade, ele renunciou à nacionalidade brasileira e quis ser quis adquirir a nacionalidade alemã. Então, nesse caso, há perda da nacionalidade, sim. E é possível, Simone, depois se essa pessoa quiser readquirir a nacionalidade brasileira, ele pode? Pode. Nesse caso, como é voluntária, pode. Mas para isso deve-se observar o decreto 9.199 de 2017, que regulamenta a lei de imigração. Esse decreto, nós vamos ver que esse decreto, ele estabelece que, cessada a causa ou revogado o ato de naturalização, porque, por exemplo, quando revoga, cessada a causa de naturalização, aquela pessoa que se naturalizou alemã não quer mais ser alemã, quer voltar para o Brasil. É possível, sim, cessar da causa. Aí sim, a pessoa pode fazer um requerimento administrativo, dirigido ao Ministério da Justiça, e readquirir a nacionalidade, mas tem que provar que cessou a causa. Ou então, que o ato que declarou a perda da nacionalidade foi revogado. Foi revogado por quê? Porque se encaixaria em uma das duas alíneas, das alíneas do inciso 2 do parágrafo 4º, que é aquelas hipóteses em que não se perde a nacionalidade brasileira. Entenderam? Então, nessas duas hipóteses, revogado o ato, é possível readquirir a nacionalidade brasileira. Ou então cessada a causa. Sempre com requerimento dirigido ao Ministério da Justiça, então provado que cessou a causa da perda da nacionalidade ou revogado o ato que extinguiu a nacionalidade brasileira. Ok? Então,
Aí uma outra coisa importante. Quando se readquire a nacionalidade brasileira, quando se readquire o brasileiro que perdeu a nacionalidade brasileira, lógico, passou a ser estrangeiro e readquiriu a nacionalidade brasileira. Essa nacionalidade que ele readquire, essa reaquisição da nacionalidade, ele passa a ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? Pela lei de imigração, se diz expressamente que ele readquire a nacionalidade originária que ele tinha anteriormente. Então, se era um caso de um brasileiro nato, ele volta a ser brasileiro nato. E se era um brasileiro naturalizado, ele volta a ser um brasileiro naturalizado. Tudo bem, gente, até aqui? Agora, só para a gente fechar essa parte de nacionalização, vamos para o artigo 13, que fala que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E que são símbolos nacionais, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. É importante isso aqui para decorar, que pode cair numa prova, né? E para eu errar uma coisa assim tão simples, é importante decorar. Então, decorem todas essas hipóteses e guardem as informações, os comentários que eu fiz. Anotem para fixar. E eu agradeço por assistir essa aula e peço carinhosamente para vocês que vocês se inscrevam no meu canal para vocês serem notificados. Eu aguardo vocês para a próxima aula de Direito Constitucional, que o curso é completo.